nos purifique, nos guarde, nos transforme, né? Sempre é importante, irmãos, nós se arrepender e servir a Deus com alegria, com amor no coração. Isso é importante, meus irmãos, né? Vamos ficar de pé, orarmos ao Senhor Jesus nesse momento. Querido Deus, Pai, aqui estamos diante de Ti, Pai, neste momento, em oração a Ti, Pai, para cultuarmos ao Senhor neste momento, Pai, neste lugar. Só posso abençoar cada vizinho, Pai, que está na escuta desse som, Pai. Do irmão ocular, do irmão do carro, que vai ficar na escuta daqui do som, da caixa de som. Só posso abençoar a vida dele, o São Francisco, Pai, suas filhas, seus parentes, Pai. Abençoe a vizinhança aqui, Pai. Que a vizinhança possa ouvir esse som, Pai, com amor e alegria. E se arrepender dos seus defeitos, dos pecados, Pai, neste momento. Que eles possam sentir o desejo de vir te buscar, Pai, te adorar. Só posso abençoar o irmão Edson, Pai, que está aqui também, o Dimas com sua esposa. Aleluia. Só possa abençoar as irmãs que estão aqui, Pai, lá de Picos, Pai, que veio visitar aqui o culto, Pai, nos visitar. Só possa agora, Pai, neste momento, nos limpar, Pai, do teu pecado, Pai, nos purificar, porque estamos aqui reunidos, Pai, em teu nome, neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, vamos louvar o hino, né? Vamos louvar aqui o hino 141, né? O hino 141, guia-me sempre, meu Senhor, né? Vamos louvar aqui. Guia-me sempre, meu Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, em sua mão me conduz, por mim interior seria a luz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, pede-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descansa em paz, me faz sentir. Você é a mim o teu querer, você me traz-te, vou te obedecer. Guia-me sempre, ó Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me todo, meu Jesus. Siga primeiro, meu Senhor, e ele cheio do seu amor. Sente-me perto, sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, meus maus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me sempre, meu Jesus. Guia-me sempre, Senhor Jesus, né? Que eu possa nos guiar, nos capacitar com o seu Espírito Santo sobre nossas vidas, né? Para o seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz, lá fico morto, velho eu.
98, irmãos. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido por milhares para mim. Dos mares é o írio, é o forte mediador, ele purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, sou os recebi de minha pomar-se. Dos mares é o írio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, sou o recebido de minhas pomar-se. Dos mares é o írio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, minha fortaleza é a tentação. Deixemos ele junto, pois cedo respeitei, ele me conserva seu coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos mares é o írio, da estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, sou esse que de minha pomar-se. Dos mares é o írio, da estrela da manhã, o escolhido pelos milhares para mim. Glória a Deus, aleluia. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. O muro é um morro que me protegerá. É que venha a mim o tempo de viver. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o írio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, sou discípulo de minha pomar-se. Dos mares é o írio, da estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, aleluia. Só que a Thaís, vai louvar a Thaís. Entra na minha casa. Então, Thaís. Ela quer louvar, né? E
Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida, Senhor. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus, aleluia, né? Santo é santo, nome do Senhor Jesus, né? Um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, né? Uma irmãzinha ali, pode vir, irmãzinha. É Lúcia, é? Não esqueci, não. A paz do Senhor para a amada igreja e uma boa noite de salvação para os ouvintes. Aleluia. Hoje eu vou louvar o hino da harpa, número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Glória a Deus, aleluia. É nesse Cristo maravilhoso que nós devemos nos apegar, que só Ele que tem salvação de vida eterna. Glória a Deus. Verdade, mas tem que se apegar a Jesus, né? Isso é importante, né, meus irmãos? Irmão Ítalo, agora vai, Ítalo. Depois é o irmão Austin, depois vem a Ana Vitória. Patinho.
que renova sua vida. Basta você crer. Seu poder é e sentimos sua presença, mesmo sem te ver. Guarda meu Pai com a ação do teu Espírito. Que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, toma minha guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, toma minha seja teu escudo, minha proteção. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, sempre é importante louvar, né? E para ganhar tempo, uma Lili, né? Para a oportunidade. Depois é ele, viu? Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus sonhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava. Disconnected. Trabalha, Piti? Trabalha? Trabalha de leite agora. Eu quero ver se era o que vai dar redução aqui. Connected. Não conectou do mano? Deu certo aí? Eu só quero agora que ele... Eu só quero a... É, o meu tocou.
do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia! Sopra o teu nome, Senhor. Eu só quero adorar, por isto estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. É verdade, tudo que a gente temos foi Deus que deu. Glória a Deus, ele é fiel sempre. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Nosso amigo Diácono Washington, da oportunidade. Eu agradeço
essa rica oportunidade em nome de Jesus. Um pouco antes, Playback Jardim Semini. Getsemane Playback. um pouquinho antes de Jesus ser levado à cruz, ser pendurado naquele madeiro, ele orou. E ele orou em cima de um monte chamado Getsemane. E lá ele pediu ao Pai, com tanto fervor, com tanta emoção, que até saiu sangue nas suas vias, né? Rompeu, saiu sangue. E ali ele estava em constante oração, porque ele sabia o que iria acontecer. Naquele momento ele pegou todo o peso do mundo, todos os nossos pecados e carregou em cima de si, na sua consciência. Certo? Na ciência, quando a pessoa está muito constrangida, ela pode até romper alguns vasos, chamados vasos capilares, né? Então, naquele momento, Jesus já estava pagando por nós o nosso constrangimento que nós iríamos passar diante do julgamento de Deus. Tudo recaiu nas costas dele. E é por isso que hoje estamos felizes aqui, né? Porque temos essa oportunidade de louvar a Deus por ter nos salvo. Abre aqui não. Eu queria que os irmãos observassem só a letra da música e me acompanhar. Tá baixinho. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por me suportou, carregou minha cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar,
foi por você que ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, o seu corpo a sofrer em momentos de dor. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Foi por você, foi por mim, por todos nós que ele sofreu. E foi pelo seu amor que hoje nós estamos aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão, amigo, irmão Diácono Washington, né? Glória a Deus, desenhou louvor, né? É sempre importante, irmãos, a gente louvar o Senhor, né? Com amor e alegria no coração, né? Irmãos, quero aqui falar um assunto muito importante, né? Sobre nossa vida, né? Aqui em 2 Coríntios, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 9, porque nós passamos por dificuldades, por lutas, e aquele que sentir de nos ajudar, nos ofertar, né, com amor e alegria, aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7, diz assim: e isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. E cada um contribua segundo se tiver propósito no coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? E os irmãos que sentirem de ofertar na casa do Senhor, né? Pra gente manter aqui a obra do Senhor nas lâmpadas, né? E quem sentir de ofertar, se sente à vontade, viu? De nos ajudar na obra do Senhor, né? Irmão Ítalo, pode pegar aqui, irmão Ítalo, né? Aquele que sentir de ofertar na casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E vamos louvar o Senhor sempre com esse lindo louvor. Nada me faz tão feliz que poder sentir você me tocar. O teu Espírito em mim se mover, a minha emoção. O teu é novidade e alegria flui em teu coração. Eu quero mais. Glória a Deus, aleluia, né? Santo, santo é o nome de Jesus, que o Senhor Deus possa abençoar, né? Este domingo especial de Santa Ceia, né? Que o Senhor Pai nos abençoe, nos guarde neste momento. E estamos aqui, meus irmãos. Eu vou pegar aqui o pastor Edmilson. Seu Deus abençoe ele, inspire ele neste momento, né? Senhor nosso Deus, eterno Pai, e aqui te agradecemos, Pai, neste momento que o Senhor nos deu, Pai. Ficamos felizes, Pai, em estar aqui cultuando ao Senhor, Pai. Só posso abençoar agora, Pai, neste momento, o pastor Edmilson, Pai, que ia trazer a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Neste culto de Santa Ceia do Senhor, Pai. Queremos cear para que possamos viver, Senhor, segundo a sua vontade, Pai. Porque o Senhor diz, aquele que cear com o Senhor, Pai, o Senhor diz, aquele que não vem após mim, não terá parte comigo, Pai.
E estamos aqui a cear. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Eu salvo a igreja com a graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu glorifico a Deus pela vida de cada irmão, né, que vieram para esse lugar ouvir a palavra de Deus, né? Eu queria dar um bem-vindo para todos os irmãos ali que vieram hoje, né, visitar hoje nós. Que Deus abençoe eles. Louvaram bonito para Jesus, né? E todos nossos amados irmãos que estão aqui hoje, nessa noite, um culto especial, né? Um culto da nova aliança, a qual Jesus tem nos ensinado. E eu quero trazer uma palavra para os irmãos lá no Mateus. Pode abrir o livro Mateus, capítulo 26. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo, a gente vai ler o versículo 26. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és um Deus santo e poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. A gente glorificamos a Deus, né, por Jesus ter nos enxergado, irmão. Jesus por ter a misericórdia de nos salvar. Eu vou dizer para os irmãos, a salvação daqui para frente vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil, não vai ser fácil, né? Então, aqueles que estão de fora, aproveita, entra logo enquanto é tempo, porque vai ficar mais difícil ainda. Porque a Bíblia diz assim, ó, aqueles que são limpos, se limpam cada vez mais, se santificam cada vez mais. E aqueles que são sujos, se sujam cada vez mais. Então, vai ficar difícil, né? Porque a Bíblia diz também que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então a gente glorifica a Deus todo dia, irmão. Todo dia a gente glorifica a Deus, né? Como a irmã louvou agora há pouco aqui. Jesus, ele nos amou. Jesus nos morreu por nós, né? Morreu tão bonito do jeito do filho, né? E nós não somos merecedores, né? Porque Jesus tem feito por a gente. Tem nos enxergado. Quem era eu, né? Quem era a gente antes de nós vir para Jesus. E Jesus nos escolheu, né? Se a gente merecer, mas sim nos escolheu. E ele escolhe não só nós, não somos merecedores, mas todos aqueles que vierem para Jesus. Jesus não vai, né? Jesus não vai desprezar ninguém. Todos que vierem para Jesus, Jesus ele vai aceitar. Ele recebe, porque ele é o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um versículo aqui, Mateus capítulo 26, e o versículo 26. Vamos ler. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós já fizemos um culto de Santa Ceia na igreja. Estamos aqui hoje também para dando, né, apoio aos nossos irmãos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque também aqui tem uns irmãos que ceiam, né, e não pode ir lá para a igreja, que é longe, ainda no Parque Vitória. E a gente estamos nesse lugar também, fazendo a obra de Deus. Eu creio que Deus vai levantar uma grande obra nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique de pé, aquele que puder ficar de pé, para nós fazer a leitura da palavra de Deus. Jesus diz assim no versículo 26. Enquanto comia, Jesus pegou um pão e deu graça, né? E ali partiu e deu aos seus discípulos. Comendo, tomando e comer, isto é meu corpo. E em seguida tomou o cálice e deu graça. E entregou aos seus discípulos, né? E ali diz assim: bebei dele todos vós. Amém, igreja? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Jesus, ele aproveitou aquele momento, porque ali, né, estava acontecendo uma festa dos pães, né? E Jesus aproveitou aquele momento ali para ele fazer uma ceia, ensinando o discípulo, né, uma ceia. Jesus já estava celebrando a sua morte, entregando o seu corpo para o seu discípulo, né? Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a porta está aberta, ele não discrimina ninguém, ele chama, né? Então aquele que quer fazer parte do grupo de Jesus Cristo, de discípulos, né? Jesus chamou 12, mas somente 11 permaneceu.
Graças a Deus que os homens com muita luta, e não foi fácil para eles, com muita luta, mas eles permaneceram. Porque Jesus, ele, louvado seja o nome do Senhor, ele fez uma promessa para eles, para que eles viessem tomar coragem. Porque eles, quando Jesus morreu na cruz, né? Jesus, antes de Jesus morrer para a cruz, Jesus revelou para eles que eles iam abandonar Jesus. Mas Jesus encorajou eles, falando para eles ter bom ânimo, falando para eles não se turbar os vossos corações, mas crer em Deus e crer também nele. Jesus encorajou eles também, dando uma promessa que Jesus iria voltar para levar a igreja para estar ao lado dele, junto com ele. Então essa promessa nós permanecemos ainda, né? Muitas vezes a pessoa vai, diz, mas qual é o benefício da gente ganhar para ir para a igreja, para aceitar Jesus? Porque tem pessoa que ele quer receber um milagre, quer receber um benefício. Tem pessoa que está bastante tempo, né? Vai passar bastante tempo na igreja, né? Muitas vezes sentado numa cadeira de roda, não vai ser curado. Tem pessoa que vai passar, vai viver a sua vida toda da igreja, né? Com amuleto, não vai enxergar, né? Aqui esse mundo, né? Tem gente que vai passar o tempo todo dessa forma, mas ele vai entrar no céu. Ele vai para o céu. E ele vai entrar no céu cego e nem aleijado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que faz nós ir para a igreja, o que faz nós permanecer na casa do Senhor, não é os milagres, porque tem muitas pessoas que vai ser curado, vai receber a cura, vai levantar da cadeira, mas não vai entrar no céu. Porque só foi atrás de bênção, só foi atrás da cura, de uma bênção. Tem pessoa que chega para você e diz: irmão, ora para o meu filho, ora pelo meu marido, ora pela minha esposa. Louvado seja o nome do Senhor, para se libertar da droga, da bebida, do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Jesus, ele não quer não só libertar a pessoa. Jesus, ele não quer só curar aquela pessoa. O principal que Jesus quer sobre a nossa vida é salvar. Você tem que entender que o principal da nossa vida é a salvação. Essa salvação, ela custou caro, foi preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que ter, tem que entender, tem que ter vontade, né, de querer ser salvo. Porque Jesus, ele disse: eu vou voltar. Está lá em João 14, versículo 2, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deu uma promessa, né, que ele foi para o céu preparar a morada, mas ele vai voltar para levar a igreja, aqueles que permaneceram. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui no versículo 26, nesse momento que Jesus comia, né, era um momento ali que estava reunido, como se reúne uma família, né, uma mesa para almoçar, para jantar. E Jesus estava aqui reunido, vamos dizer, com a família, porque ele diz: aquele que faz a vontade do meu Pai, esses são minha família. Irmão, para você ver que nesse momento aqui não estava a mãe de Jesus, Maria, né? Não estava os irmãos de Jesus, somente os discípulos de Jesus, né? Porque ele sempre dizia: minha família é aqueles que seguem a Jesus, aquele que segue o Senhor. Tem alguém da nossa família que não quer ir, né? E você não vai deixar de ir porque ele não quer ir. Porque você tem que entender que a sua família são aqueles que seguem Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você também não vai desprezar a sua mãe e seu pai, né? Mas também você não vai deixar de ir por causa deles, por causa do filho, por causa da mãe, do pai. E Jesus aproveitou aqui essa oportunidade para ensinar eles, né? Jesus aproveitou essa oportunidade para mostrar para eles, né, o que Jesus tanto amava eles. E naquele momento Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que ele estava ali se preparando, né? Estavam todos alegres, estavam todos ali felizes. Por quê? Porque estavam lá de Jesus, jantando, comendo ali na mesa, junto com Jesus, todos estavam alegres. Mas Jesus estava perto de passar por um grande
grande sofrimento. E ele sabia que ia passar. Jesus sabia que ia passar, estava pertinho de Jesus ir para a cruz. Mas os discípulos não sabiam que Jesus estava perto de ir. Mas Jesus estava dando já as previsões para eles. Jesus chamou eles naquele momento e disse assim: olha, no meio de vós tem um que vai me trair. Louvado seja o nome do Senhor. E eles não entenderam, eles ficaram se perguntando: Senhor, mas quem é, Senhor? Será que sou eu? E Jesus também, logo depois, diz: também todos vocês vão me abandonar. E ali naquele momento, Pedro disse: Senhor, mas se for possível, eu morro até por ti, dou minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles não estavam entendendo. Porque Jesus estava dando já a previsão da morte dele. Assim também, amado, Jesus nos deu, nos garantiu, nos afirmou, nos prometeu a previsão também da volta dele. E muitas vezes a pessoa acha que está tão longe, está tão pertinho. Porque naquele momento que Jesus estava falando ali, ao lado, ali com eles, ali no pé daquela mesa, eles não entendiam. E estava tão perto de Jesus ser tirado do meio deles. E eles não estavam entendendo. Mas Jesus sabia. Assim também como hoje, está tão perto de Jesus voltar. E muitas pessoas não estão entendendo. Muitas pessoas estão brincando de crente, estão se desviando. Muitas pessoas hoje não têm respeito para mais com a palavra de Deus. Muitas pessoas não têm temor com a palavra do Senhor. Porque Jesus também deu as previsões. Ele disse que quando estivesse perto do dia dele voltar, a Bíblia diz que o povo ia viver como o tempo de Noé. E hoje estamos vivendo o tempo de Noé. As pessoas não têm mais temor com a palavra de Deus, não têm mais respeito. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus vai descer a ira dele sobre essa terra e vai queimar todas aquelas pessoas ímpias. Quem são as pessoas ímpias? As pessoas ímpias são aqueles que não respeitam a palavra do Senhor. É aquelas pessoas que não têm temor com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, ninguém, ser humano nenhum na terra vive sem Deus. Ninguém consegue viver sem Deus, porque a nossa vida está na mão dele. Eu digo para os irmãos, esse fogo de vida que você respira é o Espírito de Deus que está na tua vida. Mas Jesus disse que Deus ele vai tirar um dia, vai chegar um dia, que ele vai tirar esse fogo de vida de você. Ele vai tirar o Espírito dele, porque a palavra diz que o Espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra e a alma. Qual é o destino da tua alma? Então tua alma só vai ter um destino quando você fazer a escolha aqui na terra. Mas Jesus diz, não vai ser fácil, porque muitos são chamados e poucos vão ser escolhidos. Então, amado, você que está tendo essa oportunidade, mesmo que você ainda não aceitou, aproveite, porque amanhã pode ser tarde. Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor para levar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai pensar que Jesus, eu sou filho de Deus, Jesus ele não vai me deixar para trás. Ele tem avisado, ele tem chamado, ele tem avisado. E muitas vezes as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, faz vista grossa pela palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas endurecem o coração. Muitas vezes deixam o inimigo vencer, que eles criam barreira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, tenha coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Venha para Jesus enquanto é tempo. Então, Jesus aqui no versículo 26, no momento que ele comia ali, ele pegou aquele pão ali que estava sobre a mesa, e ali ele agradeceu a Deus e começou a celebrar a ceia dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em seguida, ele pegou o vinho também, e ali entregou para os seus discípulos e diz, bebei, todos vocês bebei desse vinho, porque esse vinho vai ser o meu sangue da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Da nova aliança. Então ali eles beberam, tomaram aquele vinho e beberam. E o Jesus disse, esse vinho da nova aliança vai ser um benefício que vai servir para muitos vocês, né? Que são remissão de pecado. Então, querido, a partir do momento que nós bebemos esse vinho que simbolizar o sangue do Senhor Jesus Cristo, ali é como estiver renovando a nossa aliança com Jesus. Estamos renovando a nossa aliança, né? Então, se arrependendo dos nossos pecados. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite para fazer parte dessa mesa, aceite para fazer parte dessa família,
Você que não aceitou, aproveita essa oportunidade, porque Jesus também quer te salvar. Aceite Ele, porque é a mesa do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele mandou o discípulo preparar. Ele diz assim: vamos preparar a mesa, porque eu vou mais atrás. O discípulo na frente preparou tudo, e Jesus foi mais logo atrás, né, para participar daquela mesa. Mas a outra mesa que Jesus foi preparar é lá no céu, né? E é Jesus que vai preparar essa mesa, e está lá esperando por todos nós. Ele não quer deixar você para trás, Ele não quer deixar a sua família para trás, Ele quer salvar você, seu filho, toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. O versículo 27, 28, 29, ele diz assim: e vós afirmo que de agora em diante não mais tomareis desse fruto da videira, né, até aquele dia em que beberem de novo o vinho convosco no reino do meu Pai. Então essa é uma promessa também que Jesus faz, que esse vinho, né, essa ceia que Jesus diz era a última ceia, a primeira e a última, ele estava dizendo para os discípulos. Essa aqui é a última ceia que eu estou participando aqui com vocês. Mas vocês vão continuar participando do meu corpo e do meu sangue. Você sabe aonde que é a outra ceia que Jesus vai participar conosco? Quem sabe? É lá no céu. É lá no céu. Veja só, que maravilha, você já chega lá. Lá está a sua cadeira, né? Porque lá naquela mesa foi colocado cadeira, não ficou ninguém de pé. Foi colocado cadeira, 13 cadeiras, 12 cadeiras por cada um dos discípulos e a cadeira de Jesus. Também lá no céu tem uma mesa grande, e lá também está a sua cadeira. E Jesus foi lá preparar, e você vai cear lá com Ele. E Jesus que vai celebrar a ceia lá não sou eu, mas sim Jesus que vai estar celebrando. Você vai receber das mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então isso, Jesus ele quer para todos nós. Então venha para Jesus enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele afirma, no versículo 9, eu vos afirmo que de agora em diante, né, não mais tomarei desse fruto da videira, aquele dia em que beberei de novo vinho convosco, lá no reino do meu Pai. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 30 diz: assim, pois, terei contado um hino de louvor. E ali ele saiu para os montes das oliveiras, cantando um hino, depois que ele saiu daquela ceia. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus saindo, e ele foi para os montes das oliveiras, e ali levou o seu discípulo, né, chamado Getsemane, que é um monte que ele escolheu para orar, né, passar a noite orando, e veja só, a noite toda orando, Jesus passou naquele monte. E no momento que ele orava, os discípulos dormiam. Jesus ia lá, Pedro estava dormindo, João estava dormindo. E Jesus disse: ele vigia 1 hora, pelo menos 1 hora, né? E irmão, você sabe que para orar, né? Os irmãos que são crentes, né, que estão na caminhada, nós temos que estar orando todos os momentos, todos os dias, né? Mas você sabia que tem pessoa que às vezes vai orar, ali é uma oração tão rápida, né? Ela não aguenta pelo menos 1 minuto, 10 minutos, né? 5 minutos. Jesus disse: você não aguenta nem 1 hora estar orando comigo. Vou dizer, para você passar 1 hora de joelho orando, né? Ele precisa estar revestido do Espírito Santo, né? Porque eu vejo viver na igreja que muitas vezes não aguenta passar nem 10 minutos, nem meia hora. Então, Jesus ele diz: louvado seja o nome do Senhor. E veja só, Jesus passou a noite toda orando. E o que aconteceu com ele? Com Jesus depois da oração. Muitas vezes você acha que a oração, né? Irmão, você sabe o que é que expulsa o demônio das nossas vidas? Você sabe o que faz afastar o demônio das nossas vidas? Muitas vezes a oração, você está orando e o inimigo está ali do lado.
O inimigo não tem medo, não, quando você está orando, não. Né? O que faz o inimigo sair das nossas vidas é obedecer a palavra de Deus. Quando nós obedecemos. Né? Porque tem muitas pessoas que oram, mas não querem obedecer. Né? O principal é a obediência. Obedecer a palavra do Senhor. Mas Jesus, eu vou dizer para os irmãos, Jesus, quando ele passou a noite toda orando e saiu daquela oração ali, né? Não foi Satanás que pegou ele e levou para a cruz, não. Ninguém matou Jesus, ele se entregou ali, já era promessa. Ali já tinha que se cumprir para salvar todos nós. Né? Não vai pensar que Jesus passou a noite toda orando e Satanás já pegou e levou ele para a cruz. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus orou ali incentivando os discípulos que estavam com ele. Ele escolheu 3 discípulos para estar com ele, ensinando eles, incentivando eles, que só tem vitória se orar. Tem que ter uma vida de oração. Quem tem que ter uma vida de oração para ter vitória? Porque Jesus, ele venceu a morte e venceu a cruz. Ele não está mais empendurado naquela cruz. Jesus não está morto, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, para vencer a morte, para vencer Satanás, ele não precisa orar, porque ele já é Deus. Mas ele orou para ensinar a cada um de nós que nós temos que viver uma vida de oração. Amém, igreja? E tem pessoas que muitas vezes, quando vai orar, né? E aí o inimigo se levanta. Às vezes toca em alguém da família, né? Mas não é para você parar de orar, é para continuar orando. Por isso que aconteceu na vida de Jesus. Veio o traidor, né? Porque muitas vezes você ora, enquanto mais ora, parece que o traidor se manifesta na vida da pessoa. Não é porque você está afastado de Deus, não é porque Deus não está aí com você, não, porque isso acontece. Porque quem ora, né, está enfrentando, está tendo batalha espiritual, está enfrentando o inimigo. Né? Então a oração é uma chave para nós vencer. Meu amado, é a chave da sua vitória, a oração. Então, continue orando, né? Continue orando pela vida de alguém, continue orando pela igreja, né? Muitas vezes a pessoa diz, mas quanto mais eu oro, mais a luta vem, mas porque você está orando e você vai ter vitória. Você vai vencer, vai ter vitória. Porque grande será a tua vitória se você não desistir, continuar orando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim diz o Senhor nas nossas vidas. Grande, não dá nenhum para não ter vitória aqueles que têm uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, porque o inimigo, se mexer com o inimigo, é porque vai ter resultado, porque vai ter vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O discípulo de Jesus estava no barco ali, e ali começou a açoitar as ondas, a tempestade, e veio sobre eles, e eles ficaram, e Jesus estava lá no porão do barco dormindo, né? Jesus deixou eles um pouquinho só ali para ver onde que ia a fé deles. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o nome que eles clamou? Os discípulos clamou no momento que o barco estava entrando água. Eles clamaram pelo nome de Jesus. Eles dizem, Jesus, tem misericórdia de nós porque nós vamos morrer. E Jesus foi lá, quietou a tempestade. Amado, Deus, ele só nos dá o tamanho que nós podemos carregar. Então não te preocupa. Louvado seja o nome do Senhor. Continue orando. Continue clamando. Louvado seja o nome do Senhor. Agora tem pessoas que eles só vai para querer criticar a pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a pessoa diz, mas aquele irmão está a vida toda na igreja e passa por isso, por aquilo, né? Mas não sabe, né, a vida de oração que você tem, a intimidade que você tem com Deus. E você vai ter grandes vitórias se você continuar assim. E isso é a minha fé, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também passo por luta, mas eu continuo orando. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe de onde é que vem as nossas vitórias, irmão? Você sabe onde é que vem a nossa vitória? Vem através da luta. Se não tiver luta, não tem vitória, né? E você sabe para que vem a luta? É para nos fortalecer. É para nos fortalecer. Então é na luta que nós se fortalecemos. É por isso que Deus permanece. Não é porque Ele é ruim conosco. Ele permite que a luta venha para nós estar forte no presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, bom, maravilhoso é quando você chega aqui na frente e vai contar um testemunho daquela luta que você passou.
É bom quando você vai contar a vitória. Por quê? Porque através daquela vitória que Deus te deu, através daquela luta, alguém que está passando por aquela mesma luta também, ele vai se alegrar e vai dar glória a Deus e vai querer servir esse Jesus que você serve. É Jesus de vitória, de poder, esse que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Através do sofrimento de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos aqui hoje. Através do sofrimento de Jesus, Jesus foi humilhado, irmão. Jesus foi açoitado. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, zombaram de Jesus. Veja só, pegaram Jesus, fizeram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça dele. Zombaram de Jesus, pegaram as vestes de Jesus, rasgaram, tiraram, né? Brincaram com Jesus. Tudo isso, sabe por quê? Para que nós venhamos estar aqui hoje. Só para te dar vitória. A grande vitória nossa, louvado seja o nome do Senhor, é de Jesus ter nos salvado, irmão. Ter nos tirado do mundo de perdição, do mundo que tá condenado, irmão. E Jesus sofreu naquela cruz para nos dar vitória hoje. Então hoje nós somos mais do que vencedor. Você é vitorioso. Então essa lutazinha que você está passando é pequena demais. Essa lutinha é pequena demais. Você vai vencer ela. Porque Jesus diz, aquele que está em mim é mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Então você já é vencedor. E Satanás muitas vezes coloca dúvida em nosso coração. Muitas vezes diz, o que tu vai fazer ali? Ali não tem nada. Quando ninguém se levanta e se manifesta dessa forma, porque Deus está preparando já a tua vitória. Então não desista. Continue vindo buscar. Porque Jesus, ele vai te dar aquilo que você está buscando. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus é aquele dia, você não consegue vigiar nenhuma hora. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 36, em seguida, Jesus com seu discípulo, chegando no lugar chamado Getsemane, disse-lhe, assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali orar. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes, amado, tem muitas pessoas que muitas vezes ele perde a luta, ele perde a batalha, você sabe por quê? Porque ele vai olhar para a luta, para a dificuldade. Nós temos que olhar somente para Jesus, só para frente. Você não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, somente para Jesus. Porque ele foi o autor consumidor da nossa fé. Ele que venceu para nos tornar vencedor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui, quando ele diz, ficais aí, que eu vou ali orar. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, e olha que você sabe quantos soldados estavam se preparando para pregar Jesus? A Bíblia diz que era uma legião de soldados. Quantos? A legião? Mais de 350 pessoas. Uns 600 soldados se preparando para pegar Jesus. Veja só um homem, né? Com 600 polícias, soldados ali preparando para pegar ele. E Jesus estava orando, não estava nem preocupado. Jesus não estava nem preocupado com aqueles que estavam se preparando para perseguir ele, para prender ele, para crucificar ele. Não, porque ele confiava no Pai. E assim somos nós. Quer ser vencedor? Não vai olhar para quem está falando mal de ti, não. Não vai olhar para quem está te defamando. Não vai olhar para aqueles que estão te perseguindo. Olhe somente para Jesus e continue orando, crendo que Deus vai te dar a tua vitória. Amém, igreja? Então vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós celebramos a ceia do Senhor. E o versículo é 23. Aleluia, Deus. Paulo foi um grande apóstolo de Cristo. E Paulo, ele doutrinava a igreja de Corinto, né? Porque aqui a igreja estava fazendo celebrando uma ceia, e de qualquer jeito, e Paulo foi lá, doutrinou aquela igreja. Não era do jeito que eles estavam fazendo. E Paulo diz aqui, como devemos celebrar a ceia do Senhor. No versículo 23, Paulo diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos entrego,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Amém, igreja? A igreja abençoada de Jesus pode sentar em nome de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está ensinando aquilo que ele aprendeu de Jesus. Então, aqui nós estamos fazendo o que Jesus também nos ensinou. Assim como Paulo também estava ensinando para a igreja de Corinto aquilo. E olha que Paulo não estava nem junto lá com Jesus na mesa, né? Participando da mesa. Assim também como o não estava lá. Mas através da palavra que Jesus deixou aqui, nos ensina, também nos faz a celebração da Santa Ceia, né? Assim como Paulo estava ensinando a igreja de Corinto. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 24, ele diz: e logo após havendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, programa a morte do Senhor, até que ele venha. Por esse motivo, quem come o pão e bebe do vinho do Senhor indignamente será culpado, né, de pecar contra o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nesse exato momento, quando Paulo está falando essas palavras, no versículo 27, ele não está dizendo para você deixar a ceia e ir embora, né? Mas ele está dizendo para você se arrepender. Você sabia que nós temos que estar todos os dias com o espírito preparado para um arrependimento? Agora tem pessoa que peca, irmão, não tem nenhum receio de arrependimento, não tem nenhuma vontade de querer se arrepender. Tem pessoa que diz: ah, pastor, não vou cear hoje não, porque eu errei, pequei. Irmão, então você não está querendo se arrepender desse pecado, quer dizer que você vai deixar, né, de receber o corpo santo do Senhor, o sangue de Jesus Cristo, que tem poder para purificar o seu pecado, né? Você prefere permanecer no pecado? Então, a gente tem que ter vontade, porque nós pecamos, nós erramos, mas você tem que ter aquele arrependimento, de se arrepender dos seus pecados. Então, Paulo está dizendo aqui no versículo 27, por esse motivo, quem come e bebe indignamente, né, sem se arrepender dos pecados. Porque tem gente que imputa o pecado, ele cobre o pecado. Ele está errando, né? Ele tem aquele erro, né? Mas para não expor para todo mundo, para ninguém ficar sabendo, ele esconde, né? E ali tem pessoas assim, em ceia, recebe a Santa Ceia, e está ceando, e muitas pessoas estão vendo, aí diz assim, aí está achando que ele, uma pessoa que está certinho no caminho do Senhor, né? Ele não quer se arrepender ali, não vou me arrepender porque para ninguém saber que eu tenho pecado, né? E aí Paulo está falando sobre essas pessoas, esses crentes, né? Porque o que tem de crente, irmão, que está ceando e às vezes está intrigado com o irmão da igreja. Está ceando e às vezes não fala mal do irmão da igreja. Às vezes está ceando, fala mal do pastor, está ceando, fala mal de todo mundo. Então, é esses pecados que a pessoa tem que se arrepender e não cometer mais, né? É esse motivo que Paulo fala. Amém, igreja? Aí ele diz assim no versículo 28, examinais, pois, o homem a si mesmo, né? Não é o pastor quem vai examinar, mas eu também vou me examinar, né? De quem foi que eu errei e pedir perdão para o Senhor e não errar mais. Amém? Pois, examinais, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira come e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós temos que ter consciência, respeito, né? Isso a consciência vai nos fazer respeito, né? Porque isso aqui, como aqui diz a palavra, não comes e bebe, né? Mas simbolizando o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que ter respeito, né? Não pode ser de entregar para todo mundo, né? Então, mas quem que pode ser? Somente aquele que já é batizado, né? Aquele que já foi batizado, se confessou, né, na igreja e já é batizado. Então, pode ser, né?
mas você que ainda não confessou, ainda não aceitou Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, não foi batizado, você não pode receber a Santa Ceia, porque não é um comes e bebe, né? É só uma nova aliança daqueles que já estão na caminhada com Cristo Jesus. Amém? Então, vamos preparar aqui, pastor? Cadê? Vamos preparar aqui, bote o pão para nós partir o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelo pão. Levante o pão para nós orar pelo pão. Esse pão, né? Esse pão é um pão que a gente bem faz, né? Na igreja. Que é um pão sem fermento. Aí é só a água e a pitadinha de sal e só. A massa de trigo sem fermento. Não tem mais mistura nenhuma. Viu, pastor? Então por quê? Porque a gente não vai fazer um pão, né, pastor, bem preparado, bem gostoso, porque ali a gente não vai, né, um comes e bebe, né? A gente vai simbolizar o corpo do Senhor. Por isso nós não pegamos um pão de padaria de qualquer jeito, né? Não é porque o pão da padaria é amaldiçoado, negativo, é abençoado. Nós também comemos pão de padaria. Mas escolhemos esse pão, fazendo, a gente mesmo que faz, porque vai simbolizar o corpo do Senhor, então a gente faz com o maior carinho e é uma coisa separada para Deus, amém? Então vamos orar, apresentar a Deus e consagrar, porque tudo nós consagramos. E Jesus, naquela noite que ele foi traído, assim como diz a palavra, pastor, ele pegou o pão e deu graça. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, nós apresentamos esse pão em tuas mãos. Pai, esse pão, meu Pai, vai simbolizar o teu corpo. E nós te agradecemos, Pai, por esse pão, que o Senhor possa consagrar. E assim nós abençoamos e consagramos esse pão. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? E ali ele pegou aquele pão e partiu. Aleluia. Você sabe por que ele partiu o pão? Ali estava simbolizando o corpo dele sendo rasgado naquela cruz. E ele repartiu e deu ainda ao seu discípulo. Quantos pedacinhos? E ali, louvado seja o nome do Senhor. E ali também ele pegou o cálice e apresentou ao Senhor. Pai, esse cálice é a nova aliança, Senhor, teu sangue. Esse vinho, meu Pai, sem mistura nenhuma, Pai, só o suco da uva. Esse vinho nós apresentamos a Ti, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar. A partir do momento que nossos amados irmãos tomaram esse vinho, eu creio pela minha fé, Pai, pela nossa fé, que será purificado e lavado dos seus pecados. Então, Pai, assim nós consagramos este vinho, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Amém, igreja? Igreja, só na sua consciência, no seu coração, coloque a mão no seu coração, faça uma oração, onde você cear, né? Onde você recebeu o corpo do Senhor Jesus. Só você e Deus. Não precisa você contar o seu pecado para ninguém ouvir. Ore só na sua consciência, no seu coração. Se arrependa, porque nesse momento é o momento de arrependimento. E nesse momento, Pai, eis-me aqui, Senhor, como medida da tua palavra. Te pedindo perdão mais uma vez pelas minhas falhas. Pai, nesse momento eu quero orar por toda a tua igreja que se encontra aqui presente. A tua igreja, meu Pai, que vai receber o teu corpo, Senhor. Aquele corpo, meu Pai, que foi rasgado na cruz. Aquele corpo, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, que foi ali entregue, meu Pai, pelo amor de todos nós. Aquele corpo que foi entregue naquela cruz, Pai. Eu creio, meu Pai, que nós também, Senhor, um dia, meu Pai, nós vamos cair do teu lado, porque isso é promessa do Senhor. E o Senhor vai estar nos servindo aí no céu, ao lado do nosso Pai Todo-Poderoso. Então abençoe e perdoe os pecados da tua igreja. Assim nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga amém. Amém, igreja? Nesse momento, o pastor vai estar servindo o pão, o corpo do Senhor Jesus, para todos os nossos amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Abençoa a tua igreja que vai cear em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode servir os irmãos lá, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amo mais que a neve. Amo mais que a neve. Se o teu sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim.
te confessamos e seguimos a tua luz. Tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei, com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, com profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Sim, é nesse para o maior pecador, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Toda a igreja, canta o refrão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, mais alto. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém, pastor? Você é do sangue do Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Amém. Glória a Deus. E todos juntos vamos comer do corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode comer. Aleluia, Deus. Então agora vai servir o sangue do Senhor Jesus, amém? Pode servir a igreja, pastor. Pode servir, dá para cantar. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Onde guiai-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Rasqueia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descansa em paz, me faz sentir doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Toda a igreja, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor,
que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime em tudo, meu Jesus, para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regime em tudo, meu Jesus. Toda a igreja junto, beba do sangue do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar mais um louvor para o Senhor Jesus, daqui a pouco vamos orar para estar encerrando em nome do Senhor Jesus. 88. Dá lá para cantar. Jesus, Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verá louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verá louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorriso teu vereis brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei prazeres verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verá louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quanto for no céu morar e descansar por dia mal, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus.
meu Salvador. As maravilhas mil do teu divino amor, e com verá louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, o nosso coração. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Dê glória a Deus para Jesus bem forte. Toda a igreja glorifica o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé todo mundo para nós orar, para encerrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor. Nesse momento, meu Pai, nós estamos cercados aqui de anjos, Pai. Mas nós queremos, Senhor, nesse momento, repreender todo o mal que assola esse lugar. Todo demônio, meu Pai, que assola, meu Pai, sobre esse lugar, essa comunidade, meu Pai. Nós repreendemos agora, meu Pai, todo esse demônio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse demônio, meu Pai, que perturba, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, as pessoas, meu Pai. Vai libertando, meu Pai, da bebida, da cachaça, da droga, meu Pai. Da prostituição, Senhor, liberta o teu povo. Assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Vai queimando, meu Pai, toda a legião de demônio, meu Pai, de capeta, Senhor, sobre esse lugar. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai salvando essas vidas, essas almas, meu Pai. Salva, meu Pai, das mãos do inimigo, meu Pai. Derrama fogo do céu para queimar, meu Pai, toda a legião de demônio. Assim, meu Pai, nós te pedimos e glorificamos o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém, amém, igreja? Bota assim as mãos para receber as bênçãos do culto. Diga assim comigo que a graça e a paz, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Vão na paz do Senhor Jesus Cristo. E assim eu abençoo todos vocês na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém bem forte. Amém, igreja? Todos estão abençoados. Salve uns aos outros na graça e na paz do Senhor Jesus. Quarta-feira nós vamos estar aqui novamente, 7 da noite. E nosso Senhor Jesus. Hello, Moto. Meu Deus, nos abençoe. Nos guarde, nos